Nós vamos seguir na série de mensagens no Evangelho de Marcos, o Rei Servo, redescobrindo Jesus, sua glória e humanidade. A gente já finalizou o capítulo 1. Nós, no capítulo 1, vimos toda a ênfase de Marcos em mostrar Jesus como o Filho de Deus, o poderoso Filho de Deus, que derrota Satanás, que cura pessoas, que traz o reino de Deus até nós. E nós veremos hoje no capítulo 2, versículos de 1 a 12, que Ele é o Rei perdoador. Ele é o Rei servo, mas Ele é o Rei perdoador. Nós veremos hoje Ele perdoando pecados. E veremos o que o perdão do pecado, a cura, tem a ver com essa missão de Jesus. E antes de qualquer outra coisa, vamos orar novamente. Eu vi muitas pessoas assim como eu, que tiveram uma manhã bem agitada, e aula, e crianças. Então é muito provável que você está inquieto aí, ou talvez está preocupado com o que vem depois daqui, que nesse momento não importa. O que importa nesse momento é a palavra de Deus. E a melhor forma de calibrarmos os nossos corações é orarmos. Então feche seus olhos, ore por você. Coloque essa situação que te inquieta, que te acelera, que tem potencial para te fazer pensar naquilo que você não precisa na hora que você não pode fazer nada, que é agora, e tirar a sua atenção da palavra de Deus. E ore para que nós, como igreja, sejamos nutridos, abençoados, crendo que isso daqui é a palavra de Deus para mim e para você. Ele quer falar conosco e quer nos edificar. Então nós precisamos estar sensíveis e atentos a Ele. Senhor, eis o Teu povo, nós cantamos a Tua obra, que o Senhor nos encontrou quando estávamos perdidos, debaixo do pecado, inimigos Teus. Nós cantamos que o Senhor tem promessas para o Teu povo em Cristo, e que o Senhor é capaz de fazer tudo aquilo que for necessário pelo bem do Teu povo. Nós oramos pelas nossas crianças, pedindo que elas conheçam ao Senhor, que elas creiam em Ti, através de tudo aquilo que o Ministério Crescer propõe a cada uma delas. E nós oramos novamente, ó Deus, por nós. Nós não temos condições de guiar a nossa vida, de ler a Tua palavra, entendê-la sem a Tua graça, através da presença do Teu Espírito em nós e sobre nós. Então nós pedimos a Ti que o Senhor haja em nós e por nós. Que o Senhor nos capacite, ó Deus, a nos voltarmos a Ti e ouvirmos a Ti falando conosco. Que o Senhor nos dê o privilégio de fazermos isso em família, Teu povo, Tua igreja. Igreja que faz parte da aliança no sangue do Teu Filho. Nos alegre por estarmos aqui, ó Deus. Torne leve o coração daqueles que estão angustiados. Acalme aqueles que estão acelerados. Que o Senhor ajude aqueles que estão distraídos. E eu te peço, ó Espírito Santo, que a Tua palavra seja como o pão para nossas almas sedentas. Que a Tua palavra nos nutra, para que nós possamos fazer tudo aquilo que o Senhor quer que nós façamos. E para que nós nos envolvamos na missão do Senhor, de pregar o Teu Evangelho, de viver de modo que Te agrade. Abençoe-nos como Teu povo. Sê gracioso conosco, ó Deus. E eu oro por mim, para que eu não seja um instrumento incapaz, mas para que eu seja um instrumento do Senhor, apto para falar o que o Senhor quer ao Teu povo. E que o Senhor ajude a mim e aos meus irmãos a valorizarmos isso. Em nome de Jesus. Amém. Marcos 2, nós vamos ler de 1 a 12, então pega a sua Bíblia aí, acesse ela, é importante que você abra a sua Bíblia, então não fique indiferente, se tem alguém do seu lado que está indiferente, ajude ela a não estar, porque a palavra de Deus é Deus falando conosco. Marcos 2, versículo 1 diz assim: Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens.
E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E, pela abertura, desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Na mensagem de hoje, nós veremos que a autoridade de Jesus em perdoar pecados choca os escribas e os confronta com a sua identidade como filho de Deus. A autoridade de Jesus em perdoar pecados choca os escribas e os confronta com a sua identidade como filho de Deus. E apesar de essa mensagem não ser uma mensagem sobre amizade, que é um tema muito caro a mim, ela fala sobre amizade nesse começo. E eu gostaria de perguntar para você, quando se fala sobre melhores amigos, o que vem à sua mente? Quem vem à sua mente? Quando fala duas pessoas que são melhores amigos, vem alguém à sua mente? Algum conhecido? Ou você tem um melhor amigo? Você tem aquele amigo que Provérbios 18, 24 diz que quem tem muitos amigos pode cair em desgraça, mas há amigo mais chegado que um irmão? E aqui ele não está falando de Jesus não, tá, gente? Aqui está falando de gente, amigo, a gente precisa de gente. Você tem algum amigo, aquele amigo para se levar no peito, como diz na cultura popular? E se você precisar de alguém essa madrugada para pedir uma ajuda, você teria a quem ligar? E eu não estou falando do seguro, e nem do seu corretor de seguros. A não ser que ele seja seu amigo. Alguns têm esse privilégio, né, Samuel? Mas eu estou falando de um amigo, não um funcionário. Não alguém que está debaixo da sua autoridade. Mas alguém que gratuitamente você liga e ele fala: espera que eu vou chegar aí, conta comigo. No mundo da ficção, da literatura, dos filmes, dos animes, né, que são os desenhos japoneses, para aqueles mais velhos que não sabem, existem muitos exemplos de amizades marcantes. Então, se você é um pouco mais velho, nós temos Sherlock Holmes e o Watson. Eles viveram aventuras, desvendaram mistérios, e um era meio que um contraponto do outro. Não iguais, mas complementares. Agora, se você é do mundo de Star Wars, você tem Han Solo e Chewbacca. Amigos inseparáveis, uma amizade duradoura, cruzando a galáxia. Dando uns golpes aqui e ali, mas amigos inseparáveis, eles mudam no final. Mas nós temos para a geração 35 abaixo também, os fãs de animes, Goku e Vegeta. Para você que é mais jovem e sabe de quem eu estou falando. Eles são rivais e eles se tornam amigos através da competição, que é uma das características da masculinidade e da amizade masculina. Amigos que competem. E você tem um outro também para os mais novos, Naruto e Sasuke. Se você não está entendendo nada, está tudo bem. Mas são grandes amigos.
Um escolhe o pior caminho do mundo e o outro se arrebenta tentando resgatar esse amigo e resgata. Ele perde um braço para isso, mas ele resgata. Mas por fim, talvez a gente tenha a dupla de amigos mais famosa do mundo da literatura. Frodo e Sam, do Senhor dos Anéis. E se você não leu o livro, talvez você viu o filme, que já é muito famoso também. Concordemos aqui, muito mais a amizade pelo Sam do que pelo Frodo, que ele é meio chato. Mas Frodo tinha uma missão de destruir o Um Anel, aquele que daria poderes para um bruxo das trevas voltar e dominar tudo com tirania. E um hobbit, um ser fraco, não um guerreiro, recebe essa missão. Ele carregava a missão de salvar o mundo nas costas. E quem que era o seu companheiro? Um igual, um hobbit mais desengonçado do que ele. E caminha toda a viagem junto com ele, sofrendo junto, como um amigo, arriscando a vida junto. Mas durante os últimos momentos da missão, nós vemos um sacrifício marcante. O Sam, ele está exaurido junto com o Frodo, nesse momento aqui. Isso não é uma cena de romance, tá, gente? Isso daqui é um amigo caído e o outro não tem o que fazer a não ser pegar ele. E eles se olham e eles têm duas opções. Ou desistem e o mundo acaba, como eles conhecem, ou eles continuam sem ter forças. E aí o Sam fala assim para o Frodo. Esse daqui é o Frodo, esse daqui é o Sam. Ele fala, lembra-se do condado, senhor Frodo? Logo chegará a primavera e os pomares florescerão. Os pássaros farão seus ninhos na aveleira e semearão a cevada de verão nos campos baixos. E comerão os primeiros morangos com creme. Lembra-se do gosto dos morangos? E o Frodo responde, não, Sam, não consigo me lembrar do gosto da comida, nem do som da água, nem do toque da grama. Estou despido no escuro, não há nada. Nenhum véu entre mim e a roda de fogo. Posso vê-lo nitidamente. A roda de fogo é esse feiticeiro que estava de olho nele. Puro mal. E o Sam diz, então vamos nos livrar dele. De uma vez por todas. Vamos, senhor Frodo. Não posso carregá-lo pelo Senhor, o anel. Mas posso carregar o Senhor. Vamos. E assim, ele carrega o seu amigo exaurido que tinha a missão de salvar o mundo nas costas. E assim como essas amizades fictícias nos mostram a importância de ter alguém do lado, em momentos difíceis, na vida real as amizades têm duas funções. Ou elas nos aproximam de Jesus ou nos afastam. Não existe meio termo. Na narrativa de hoje, nós veremos que bons amigos não apenas falam coisas agradáveis, não apenas concordam com aquilo que nós pensamos, mas acima de tudo, eles nos levam até Jesus e eles nos carregam se for necessário. Acima de tudo, os bons amigos nos levam até Jesus. Mas antes disso, é necessário que nós sejamos informados de que Jesus está retornando de uma viagem missionária. No final do capítulo 1, Jesus está andando pela Galileia, curando, pregando. A gente tem o caso do leproso, da última mensagem. Ele divulga quando não era para divulgar. Jesus não pode entrar nas cidades, vai para lugares distantes. As pessoas vêm atrás dele. E agora ele retorna. Ele está retornando para casa. A base missionária dele, que fica lá em Cafarnaum. E nós já fomos convencidos no capítulo 1 quem é Jesus, o Filho de Deus com poder, o verdadeiro Filho de Deus. Aquele que está recriando as coisas, que está vencendo a ação do pecado de Satanás. Mas essa narrativa prossegue. Por quê? Porque provavelmente Jesus volta para a mesma casa que nós temos lá no versículo, na narrativa do versículo 21 do capítulo 1. Que ele entra em Cafarnaum. A mesma casa que ele ficou, que provavelmente é a casa de Pedro, Simão Pedro e André.
Então ele fez a viagem missionária e volta para casa. Como era o sentimento desses homens? Nós curamos, Jesus está instaurando o reino. Foi um sucesso aqui em Cafarnaum. A coisa vai bombar. Estamos seguindo o Messias. Talvez era esse o sentimento deles. E de cara, Jesus entra de fininho e já tem uma multidão na porta da casa de Pedro. Mas não entendo uma multidão como um show no Maracanã, não, tá, gente? É uma multidão naquele padrão. E a gente tem ali um ponto que é extremamente importante. O que Jesus fazia? Anunciava-lhes a palavra. Você vai ver de novo e de novo o Evangelho de Marcos, não colocando o ensino de Jesus transcrito, mas falando o que Jesus ensinava e agia. E aí Jesus entra de novo em Cafarnaum, a multidão se reúne, e Jesus prega o Evangelho. Jesus causa aquela comoção normal, de quando ele chegava em algum lugar. E o que é esse Evangelho que ele está pregando? Aquilo que está lá no versículo 15 do capítulo 1. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. A mensagem não muda, ela se expande. Ele mastiga, mas o princípio é esse. Ele está ensinando isso para aquele povo. Jesus não perdia oportunidades. Ele tinha um propósito claro. Ele queria tornar o Evangelho claro às pessoas. E ele trabalhava por isso. Ele não se distraía. Ele queria que elas fossem libertadas das garras do diabo, da escravidão ao pecado. E o único meio é esse. A pregação do Evangelho. Mas Jesus está lá ensinando, tem uma movimentação de muitas pessoas ao redor, não cabia ninguém, e então todos somos surpreendidos. Começa um barulho, uma poeira, e nós somos informados de que 4 homens trazem um amigo paralítico numa maca, e eles não conseguem chegar até Jesus. E eles dão um jeito. Eles provavelmente vão por trás dessa casa, onde não tinha ninguém, porque a multidão estaria na frente da casa, onde tem acesso, onde podiam ouvir. E eles removem o telhado, no ponto correspondente aonde Jesus estava. É como se fizessem um buraco, exatamente aqui. Sem querer me comparar com Jesus, mas ele estava ensinando também. E aí, começa barulho, poeira, agitação, Jesus está ensinando, aquela coisa, o que está acontecendo? E um buraco no teto. De repente os homens descem. Aquele homem doente, aquele homem carente de uma cura. O que seria o leito? Seria basicamente uma maca, né, como nós temos hoje. E esses homens foram ousados. Porque pensa, você ir até o teto da casa de alguém, derrubar e passar alguém por ali. É um pouco diferente de como são as nossas construções hoje. Mas pensa na ousadia, no desespero, na convicção desses homens em fazer isso por aquele amigo. E eu, pensando nisso, quis trazer para nós entendermos melhor uma imagem do que seria uma casa comum daquele tempo. Porque se nós pensarmos casa como hoje, vai parecer estranho. Mas, basicamente, eles tinham a entrada, aqui caberiam talvez no máximo 50 pessoas, se todo mundo ficasse bem apertadinho. Tinha essa parte de baixo, geralmente os animais ficavam aqui, tinha uma cozinha, um local para armazenar, o pessoal dormia lá em cima, conversava mais intimamente lá em cima. E o judeu, ele não ficava em locais fechados. Ele comia em locais mais abertos. Por isso que o ponto de encontro entre os amigos, entre o pessoal, seria isso daqui. Aí você pensa, como que eles desfizeram aquele telhado? O telhado, nessa época, era feito de galhos emparelhados, argila e lama. Então não era algo impossível de fazer.
Fazia sujeira e dava um pouco de trabalho, mas era algo até plausível. E o reparo também não seria tão difícil, porque fica parecendo que eles invadiram a casa de alguém e a Bíblia está falando isso. Não é isso que está sendo dito. A fé deles transcende a conveniência social. E eles desmancham esse teto, causam incômodo, causam inconveniente, eles não iriam ser parados, eles não iam se desviar. Eles têm um amigo que precisa de Jesus e eles iam fazer esse amigo chegar até Jesus. Mas se fosse você, quem são seus amigos? Perto de quem você está? Com quem você convive? Eles te levam para perto do que ou de quem? E você leva eles para perto do que ou de quem? Não raros casos de acidentes e crimes são amigos que estavam no lugar errado, na hora errada. Um lembrete icônico de 2013 é o incêndio na Boate Kiss. Uma tragédia e um monte de erros de pessoas. Uma pessoa que foi a primeira vez aquele dia, perdeu a sua vida. Assim como outro que foi 10 vezes. Então as amizades têm um impacto sobre nós que nós não conseguimos mensurar. A Bíblia tem muito a nos ensinar sobre amizade. E sabe onde é que isso começa? Lá em Gênesis. Gênesis 2. Gênesis 2:18. Não é bom que o homem esteja só. A maior parte das pessoas sabem que isso é sobre casamento. Mas não é bom que o homem esteja só, se você tem a versão Nova Almeida, é procedido por um ponto e vírgula, e depois se fala sobre o casamento. A verdade é que não é bom que o homem esteja só, sem relacionamento com outros seres humanos. Uma e a principal maneira de não haver a solidão do homem, Deus trouxe uma companheira que lhe correspondesse. Mas não quer dizer que é só o casamento. Nós precisamos de gente. Não é bom que você esteja só. Não é bom que eu esteja só. Nós temos uma profunda necessidade de nos relacionar. E lutar contra isso só vai causar sofrimento para nós. Ele pôs essa necessidade dentro de nós. Com relação ao relacionamento com Deus, nós vamos perecer. E sem contar uns com os outros, nós lutaremos para nos desenvolver, vai ser muito mais difícil, quando conseguirmos alguma coisa. Nós ficaremos irritadiços e cansados por estarmos sozinhos. E talvez até mesmo não vamos nos dar conta de por quê. Porque nós não fomos feitos para ficar sozinho. Você foi criado para amizade. Amém? Isso é um presente que Deus te deu. Deus te projetou para ser amigo dele e de outras pessoas. E por mais que não é o ponto principal desse texto, é importante a gente destacar isso. Nós precisamos resgatar como povo de Deus o que é a amizade. E a amizade é um interesse de Deus para nós. E nós precisamos construir amizades. E a gente tem um exemplo bíblico que é distorcido por movimentos LGBTQIA+, que dizem que isso daqui é uma relação homoafetiva e não é. São dois homens sendo amigos. E a Bíblia faz questão de colocar lá. Olha como ela coloca a amizade de Davi e Jonatas. A alma de Jonatas se ligou com a de Davi numa profunda amizade. Amizade é uma ligação de alma. Não é uma conveniência. Não é apenas interesse. Jonatas e Davi fizeram uma aliança. O símbolo da amizade é uma aliança, por mais que nós não usemos aliança. Nós usamos aliança no nosso casamento com o nosso cônjuge, mas a aliança está na alma. Se você tem amigos de verdade e é um cristão, aqui diz que é uma aliança entre duas pessoas. E quem sustenta essa aliança? O próprio Deus. Quem define os critérios? O próprio Deus. E Jesus vem como grande amigo. Ele se apresenta assim lá no final do Evangelho de João. Ele fala, vocês são meus amigos se fizerem o que eu mando. Quem se apresenta como amigo de pecadores? Jesus.
Jesus é o grande amigo que você precisa. E se você está aqui hoje, não é cristão, não se posicionou, não se arrependeu e creu, Ele é um amigo que você precisa sair daqui tendo. Ele se sacrificou para pagar os seus pecados. Creia nisso. Não há amigo como Ele. Amém? Cremos nisso? Ele pode transformar a sua vida. Os amigos têm poder de transformar a nossa vida. E se você tem andado sozinho, mesmo sendo cristão e tendo Jesus como melhor amigo, Ele não deseja que você viva se isolando. Você não é vítima, e Ele não deseja que você viva se isolando. Então construa relacionamentos. Olha o tanto de gente aqui. Várias idades, tamanhos e modelos para você construir amizade. Esse povo aqui Deus te deu para isso. Mas como Jesus, que é o grande modelo de amigo, responde à atitude desses homens? Ele responde vendo a fé deles. Olha que interessante, Jesus viu a fé deles. E essa fé aqui é uma capacidade dada por Deus para que se creia nele. É invisível, eu não consigo ver a fé, mas a atitude mostra a fé. E pela atitude Jesus viu a fé deles. Eles não estão brincando, eles não estão brincando de me seguir. Olha o que eles fizeram. Olha o transtorno que eles causaram. Eles têm fé. Talvez eles não entendessem tudo aprofundado, como nós. Temos muito a aprender. Mas eles tinham fé, eles tinham convicção. Se a gente for até Jesus e levarmos o nosso amigo, Ele vai curar. Eu posso não saber todos os mistérios, mas eu sei que se eu levar os meus amigos e aqueles que precisam até Jesus, Jesus tem poder para transformar a vida deles. E diante dessa postura de fé e ação coerente, Jesus age de maneira carinhosa e compassiva. Porque Ele chama esse homem de filho. É uma forma de encorajamento. Você não precisa se envergonhar por ter vindo até mim. É uma forma de mostrar que aquele homem não era inferior por estar naquela situação. E ele fala, os seus pecados estão perdoados. Ora, Jesus, será que você entendeu errado a ideia aqui? A gente fez tudo isso. A gente quer que o Senhor cure ele, Jesus. E o Senhor fala, os seus pecados estão perdoados? Sabe, fala de perdão depois, né? Resolve o meu problema primeiro. Quantos de nós não se posicionam assim? Será que Jesus tem noção do que eu preciso? Porque parece que Ele não tem noção do que eu preciso. Eu sei melhor do que ninguém o que eu preciso. E o motivo de Jesus afirmar o perdão de pecados para esse homem, o Dewey Mulholland, ele explica assim: o homem que estava sofrendo recebeu o que mais precisava. Ele talvez tenha ficado assustado, até mesmo desapontado com as palavras de Jesus. Mas Jesus não é superficial. Ele vai até o âmago do problema. Já que todo sofrimento está enraizado no fato da humanidade estar afastada de Deus. Por mais que Jesus se importasse com as dores daquele homem, com os sentimentos dele, tanto quanto Ele se preocupa com o meu e os seus sentimentos e as nossas dificuldades, crises e lamentos, o que Ele oferece a nós não é o fim do nosso sofrimento aqui e a solução imediata para aquilo que me incomoda e que te incomoda. A maior preocupação de Jesus não é a realização dos nossos sonhos e concretização dos nossos projetos. Talvez você esteja vendo Jesus como um grande realizador de sonhos. E você está acreditando em quem ensina isso. E você vem domingo após domingo e começa a se frustrar com ele. Porque você acha que ele é um grande realizador de sonhos e ele não está realizando os seus. Ou que ele é o grande fazedor das coisas darem certo, né? Não fala que vai dar certo, fala já deu certo. Esse misticismo que alguns evangélicos têm.
Mas admitamos, se Jesus realizasse todos os nossos sonhos e projetos mais desejados ao longo da vida, sem perdoar os nossos pecados, provavelmente esses mesmos sonhos e projetos nos destruiriam, nos comeriam vivos, porque é isso que os ídolos fazem. Se Jesus dissesse sim para todas as suas orações, onde você estaria? Toda tola oração na qual eu e você achávamos que sabíamos o que era melhor para nós, aonde nós estaríamos? O que nós todos precisamos desesperadamente não é de realização, mas de perdão e de um novo coração. O que eu e você precisamos não é sermos mais realizados. Nós precisamos de perdão e nós precisamos de um novo coração. E só Jesus pode dar esse novo coração. Somente a obra do Espírito Santo pode fazer isso. Em Jeremias, prometido na antiga aliança, capítulo 31, 33 a 34, há uma promessa futura. Porque essa é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Essa é a nossa esperança aqui. Se você é cristão, os seus pecados não precisam te comer vivo. Você não precisa viver culpado. Você luta contra eles na força de ser perdoado. Não por causa da culpa e da vergonha. Jesus perdoou o pecado daquele homem. Pensa bem, aquele homem está morto há mais de 2000 anos. Ele foi curado fisicamente, mas ele está morto. Se ele não tivesse recebido o perdão de Cristo e a vida eterna, ele estaria hoje, nesse momento aqui, no inferno. Mas porque ele recebeu, ele está com Deus. E pela graça de Deus, um dia estaremos com ele. E vamos poder conversar com ele sobre como foi o sentimento dele, quando Jesus perdoou pecados antes de curar. Jesus reconheceu a fé. E talvez a cura física viria. Jesus não deu garantia nenhuma para ele. Mas Jesus curava pessoas. E ele era bom. Então havia uma grande chance de Jesus curar ele. E assim é a nossa fé. Mesmo que eu e você não sejamos curados imediatamente das nossas dores. E existem doenças incapacitantes. Existe sofrimento físico. Se nós temos fé em Cristo, nós podemos vencer isso. Um dia receberemos um novo corpo. Essa é a nossa esperança. E tudo isso está começando a ficar estranho porque existe uma resposta dos líderes religiosos, dos homens que deveriam conhecer a Bíblia, daqueles que deveriam falar, é isso? É esse que nós esperamos? Glória a Deus, olha o que ele está fazendo. Só que a reação dos escribas é rejeitar Jesus em seu coração, onde a coisa começa. Eles ouviram e reagiram, porque não tinha espaço no coração deles para verem e cogitarem, porque eles tinham um sistema religioso bem fechado, e Jesus não se encaixava nesse esquema. Eles estavam fechados para ouvir a voz de Deus através de Jesus. Eles queriam achar alguma coisa, porque Jesus já era estranho, né? E quantas vezes a gente não faz isso na nossa vida de igreja? Fulano não fala como eu, não se veste como eu e tal. Chega no GP, no ministério. Eu acho que esse cara é meio estranho. Porque ele não é como eu. Ele não é como você, ou ele não é como você quer que ele seja. E aí na mentalidade deles, eles não estão errados em achar que alguém que perdoa pecados está se colocando no lugar de Deus. Eles estão corretos em achar que um homem não deveria fazer isso. Qual é o problema?
O problema é que eles estavam diante do único homem que poderia fazer isso. E não crendo, vendo tudo o que ele fazia, ouvindo dos grandes feitos. Aqui é a incredulidade. Olha Isaías 43, 25. É Deus falando. Eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim. Dos pecados que você cometeu não me lembro. É Deus falando, sou eu que perdoo pecados mesmo. Ou o Salmo 134. Grave esse versículo, ele é maravilhoso. Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Contigo está o perdão, para que sejas temido. Eles estavam diante do próprio Deus encarnado, daquele que tinha autoridade para perdoar pecados. E eles não tinham olhos para ver. E eles se doeram por dentro. Perceba a nuance. Eles viram, se doeram e não falaram nada. Porque eu não vou falar na frente de todo mundo. Está todo mundo gostando de Jesus, eu vou falar contra ele? Pode dar errado para mim esse negócio. E Jesus, ele é mais do que um homem comum, ele é surpreendente, porque ele conhecia os pensamentos. Jesus não fez leitura facial. Ah não, a face deles contraiu e fez assim, então deve estar pensando. Não, não. Jesus usou os poderes divinos dele. Ele literalmente leu a mente daqueles homens. E diferente deles, Jesus surpreende esses homens que se posicionam como inimigos com autoridade. Porque eles não verbalizaram. E pode ser que você esteja convivendo, e você está nos visitando, você convive com um crente, mas você sente, fala, não gosto disso, não sei o quê. Você não tem coragem de falar para não chatear alguém. Mas no seu coração você está rejeitando Jesus. Jesus responde verbalmente a esses homens e responde a você. Jesus percebeu imediatamente o que eles pensavam pelo seu Espírito. Aqui não é pelo Espírito Santo, é pelo seu Espírito, por quem ele era. E ele pergunta para eles, olha para eles e diz, por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico, seus pecados estão perdoados, ou dizer, levante-se, toma o seu leito e ande? Jesus aqui, ele está mostrando para eles que eles afirmavam ter a autoridade, mas não tinham o poder de mudar. Eles se fiavam na autoridade da palavra, mas eles não tinham o poder de fato transformar vidas. Era uma fé vazia, faltava o elemento central. Já Jesus não se encaixava no padrão deles e podia mostrar pela sua atitude que de fato ele tinha poder para perdoar pecados. E ele fala, qual que é mais fácil? Qual que é mais fácil? Eu mostrar pela minha atitude quem eu sou, ou vocês falarem o que são, mas não mostrarem? E essa pergunta é para enfatizar a lógica humana limitada, né? Nós achamos que entendemos, e Jesus às vezes dá um nó na nossa cabeça. E a gente tem um ponto diferente aqui. É o que Marcos chama de sanduíche, né? Ele faz a introdução, está falando do paralítico, mostra a reação dos religiosos contra Jesus. Jesus responde aos religiosos e ele volta. No versículo 10, ele está respondendo aos religiosos e se posiciona falando com o paralítico. Ele diz assim, para que vocês, escribas, e todos os outros saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Aí ele continua falando para o paralítico, levante-se e ande. E da onde vem essa afirmação, Filho do Homem? Vem lá do Antigo Testamento, em Daniel capítulo 7, nas profecias. É dito que Daniel vê vindo entre as nuvens do céu, alguém como um filho do homem, alguém divino em forma humana. Ele não tem nem palavras para explicar isso daqui. E ele se dirige ao ancião de dias, o Deus Pai, e ele recebe o domínio, a glória e o reino. O seu domínio é eterno. Qual era a dificuldade do judeu? Eles olhavam essa passagem e falavam,
quando esse cara chegar, ele vai começar uma revolução assim, e vai destruir os reinos inimigos. E aqui nós temos uma separação. Jesus tem essa autoridade, ele é essa pessoa, só que ele também é o rei servo que veio para dar a sua vida. E essa segunda parte do domínio sobre os povos e do reino eterno, ele vai concretizar na sua segunda vinda. Então ele chama uma autoridade, mas age como alguém humilde que cura pessoas, que se importa com quem ninguém se importa. Isso dava um nó na cabeça deles. E essa é a primeira vez de 14 que esse termo filho do homem vai aparecer no Evangelho de Marcos. Ele tinha autoridade para perdoar pecados. E ele se volta a esse homem. Agora eu quero que você pense nesse homem. Porque parece que ele ficou lá parado, os outros segurando a corda. Ele recebe o perdão de pecados e fica, ué, e agora, né? Porque como para a narrativa, a nossa cabeça fica, ué. Aí de repente Jesus fala com as pessoas, volta para ele. Imagina a situação que ficou ali. Aí Jesus se volta para ele e fala, levante-se e anda. Aí sim, aquele homem é curado. E o que ele fez? Ele levantou e andou. Porque é isso que acontece quando alguém que tem poder fala. Esse é o nosso Deus. Ele não é um Deus fraco, dependente de mim e de você para poder fazer aquilo que Ele quer. Não. Ele tem poder, Ele faz, Ele move corações, Ele transforma pessoas. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa crença. Nós dependemos dEle, não é Ele que depende de nós. Jesus tem poder sobre doenças, sobre demônios, e Ele mostrou esse poder para perdoar pecados. Mas uma coisa importante que vale nós frisarmos, que as curas e milagres não são para um fim em si mesmo, elas são um meio. E você não vai perceber nessa igreja uma ênfase em curas, em coisas sobrenaturais, e que a gente se apoie nisso para divulgar qualquer coisa. Não. Porque Deus pode fazer e nós oramos para que Ele faça, e nós temos testemunhos de pessoas aqui, que estão aqui, ou que foram curadas em nosso meio, seja de uma forma incrível, espetacular, seja através do uso de remédios, seja através de qualquer meio que Deus quis. É Deus curando, e nós dependemos dEle. Mas existem igrejas hoje que prometem curas e feitos sobrenaturais, um grande mover, uma grande libertação, um derramar do Espírito, unção, avivamento. E essas pessoas podem até ter boa intenção. Só que elas perdem a nossa insignificância como meros seres humanos. Porque nós não temos poder para pôr agenda para Deus agir. Deus vai agir na data tal do nosso congresso ou da nossa conferência. A gente não tem poder para fazer isso, gente. Olha a nossa insignificância, querendo controlar Deus. Irmãos, se alguém aqui vive indo atrás disso e dessas emoções, pare, pense, leia os evangelhos, veja como Deus trabalha. Mas o que Ele tem feito, que nós podemos dizer com tranquilidade, cotidianamente? Você quer saber uma das coisas mais incríveis e sobrenaturais que você pode presenciar andando com Deus e fazendo parte de uma igreja? Você pode presenciar um homem ou uma mulher que rejeitava o evangelho, desdenhava da fé, e talvez é o testemunho de algum de vocês, xingava crente, de repente ele se vê convencido pelo Espírito Santo, e ele se rende porque ele passa a crer que Jesus é Deus. E ele passa a falar para todo mundo que ele zoava e que ele ofendia, agora nós somos irmãos. E ele passa a falar para os outros, agora eu sou crente, eu amo esse Jesus. Eu estava errado e agora eu estou no time deles. Isso é algo que você pode ver e ouvir nos testemunhos aqui. Ou você pode ouvir ouvir e ver a história de um jovem ou de um adolescente que vivia todo egoísta porque foi criado pelos pais assim, meu, tudo é meu, tudo para mim. E se você é pai, não crie seu filho assim, por favor, pelo bem dele, nosso. E de repente esse jovem é atingido pelo evangelho
e ele é confrontado pela graça de Deus e algo muda. E aí, ele começa a servir os outros. E ele começa a fazer coisas que os outros não entendem. Ué, mas espera aí. Você quer ajudar? Sim. Você vai fazer isso? Sim. Vai fazer aquilo? Sim. Por quê? Porque Jesus me mudou. E agora ele serve os seus amigos. Ele abre mão do seu tempo para que outros usem o tempo. E ele fica feliz por fazer isso. E você pode ver Deus fazendo isso em nosso meio direto. Não só em jovens, tá, gente? Mas em qualquer pessoa que precisa vencer o egoísmo. E agora ele fica feliz em servir e fala, eu só estou fazendo o que Jesus manda eu fazer. Ou você consegue ver um funcionário promissor, um autônomo, um empresário, que só falava em dinheiro, em projetos, em ter, em ganhar. Aquela pessoa ansiosa, irritada, que dava um jeitinho para não pagar uns impostos aqui e ali. E de repente ele escuta o evangelho. Ele crê, ele recebe a compreensão que Jesus o ama, o perdoa. E ele se torna alguém generoso, porque o dinheiro não tem mais poder sobre ele. Porque a carreira dele não é mais o Deus dele. E algumas vezes esse cara decola, e outras vezes ele nunca vai decolar. Mas ele vai ser tão satisfeito em Deus que não importa se ele decolou ou não na carreira. Ele tem a Cristo, ele tem tudo. E isso está acontecendo direto no nosso meio. Você quer ver grandes coisas? Veja o que Deus está fazendo na nossa vida, sem alarde. A maior transformação e o evento mais maravilhoso é Deus salvando pessoas. E um convite especial para você, que ainda não se comprometeu com essa igreja. Se você é de outra igreja, se comprometa com a sua igreja. Ame-a, dê a sua vida, o seu tempo em prol dela. Mas se você está aqui, na Nova Aliança, se comprometa. Se envolva com grupos pequenos. Sirva em algum ministério. Venha com assiduidade nas celebrações coletivas. Se gaste em prol do reino de Deus através dessa igreja. Mas também, não é mais também, convida um vizinho para ir na sua casa, um colega de faculdade, de trabalho, para comer com você. Estuda a Bíblia com ele, vai falando do evangelho para ele. Faz um almoço, chama os novos membros, eles gostam de comer, eu conheço todos eles. Eles gostam de comer e eles são bons de papo. Chama eles para irem na sua casa. Pô, você é novo na igreja? Essa é a afinidade que a gente precisa ter. Vamos comer? Se abra para se conectar com pessoas, para conhecê-los. Visita alguém. Tem alguém que você não tem visto? Visita essa pessoa. Vai ser uma bênção para ela e para você. Não manda mensagem falando, não estou te vendo nos cultos, hein? Não é isso que eu estou falando. Visita, se envolva. Ore, encoraje alguém doente. Você quer ver o grande mover sobrenatural de Deus? Sirva-o e você vai ver todo dia que você amar e se comprometer a servi-lo. Mas a gente ora para quando as pessoas estão doentes serem curadas. E a gente ora para Deus restaurar questões. E a gente ora pelas grandes causas do mundo, para que o sofrimento seja eliminado. Sim, mas mais do que orar pelas grandes coisas, nós vivemos aquilo que Deus está fazendo. E nós amamos fazer parte disso. E essa igreja, essa comunidade, é o ambiente que Deus te deu para ver tudo isso que Ele está fazendo e para fazer parte. Então se alegre nisso. E qual que é o resultado final? A ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus. E o que eles diziam? Nunca vimos coisas assim. Eles estavam vendo algo novo. Mas para nós que somos povo de Deus, isso não é novo. A gente pode viver isso cotidianamente. A gente pode desfrutar disso. Ver Deus transformando pessoas. Se Ele quiser, realizando curas sobrenaturais, sim. E a gente sempre pede. Mas se nós vivermos assim, eu quero chamar o pessoal da música, nós seremos o povo que dará glória a Deus. Não só porque viu algum paralítico andar, mas porque faz parte da obra de Deus no mundo. Esse é o chamado de Deus para nós.
dar a glória a Deus. E através da pregação do Evangelho, conduzir outros a dar glória a Deus. E nos alegrar nisso e por isso, que nós respondamos a palavra de Deus, dando glória a Deus, mas vivendo esse relacionamento que faz com que o nosso coração se encha e nós possamos dar glória a Deus. O que nós podemos fazer? Quais são as aplicações que nós podemos fazer para a nossa vida hoje? Primeiro, se você está aqui e nunca se arrependeu e creu no Evangelho, receba o perdão dos pecados. Eu não estou falando se você não é membro de igreja. Eu estou falando se você nunca creu de fato no Evangelho. Você pode ser membro de igreja há muitos anos. Creia, receba esse perdão. Peça a Jesus, Ele te vê, Ele não vai te ignorar. Peça que Ele te salve, que Ele te ajude a crer, que Ele mude a sua vida. Hoje é o dia para você fazer isso. E se você quiser entender mais sobre isso, se você quiser ajuda para caminhar, veja quem te convidou para vir aqui, fale com essa pessoa, procure alguém, procure qualquer um aqui. Mas se você quiser, me procure também. Procure alguém da equipe pastoral. Nós queremos te ajudar a ser um seguidor de Jesus. Nós queremos. Não vai nos incomodar. A gente está aqui para isso. E vai ser uma alegria para nós. Agora, se você está aqui e é cristão e já creu, seja um bom amigo. Ou você que é cristão e nos visita, ou você que é membro dessa igreja. Seja um bom amigo. Reconheça quem Deus colocou ao seu redor. Quem Deus quer que você ajude. Pare de se colocar na posição de os outros precisam fazer por mim e comece você sendo um bom amigo. Abra sua casa, abra seu coração, abra sua carteira, porque vai gastar também, e abra sua agenda. E Deus faz o resto. Mas se abra, seja um bom amigo, se aproxime dessa pessoa, exorte o que precisa mudar, encoraje a fé dessa pessoa para que ela permaneça em Jesus, instrua na palavra alguém e seja instruído nesse processo. Pare de esperar que as amizades bíblicas caiam do céu. Por favor, pare de esperar, elas não vão cair. Amizades são construídas no campo de batalha da vida, em oração, em lágrimas e em doação. E o terceiro, nós falamos sobre um homem doente, e nós sabemos que há pessoas que lutam com as mais diversas doenças, autoimunes, crônicas, momentâneas. Se você tem sofrido com uma doença debilitante, limitante, olhe para Jesus. Essa doença não está aí à toa. Ele tem poder para tirar ela, mas talvez Ele não queira tirar ela. E você vai ter que conviver com ela. Ele vê a sua fé, Ele vê a sua dor e Ele vê a sua fraqueza. Mas Ele está lá. Ele não vê de longe. Ele vê olhando para você ao seu lado. E Ele se importa com você. Ore pela sua cura. Peça ajuda para que você seja curado. Eu não garanto que Ele vai te curar, mas eu garanto que Ele vai sustentar você enquanto você passar por isso. E nós vamos estar junto com você nesse processo como igreja. E lembre, se você recebeu o perdão dos pecados e creu em Cristo, um novo corpo te aguarda, sem nenhuma dessas doenças. Novos céus e nova terra. E Ele vai estar lá, olhando para você, e Ele vai te receber lá. E Ele vai te chamar de filho. E todas essas lutas, todas essas dores, vão fazer sentido diante do nosso Salvador. Amém? Nós cremos nisso. E você conhece alguém que sofre, encoraje essa pessoa. Jesus é bondoso, Ele é amigo, confiemos nele. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante de Ti, porque sabemos que precisamos muito do Senhor. Nós precisamos, ó Espírito Santo, que o Senhor renove a nossa fé, vença a nossa apatia, vença a nossa amargura,
ou a nossa preguiça de buscar ao Senhor como sabemos que precisamos, ou o nosso egoísmo em não querer nos doar aos outros, ó Deus. Desperte-nos, ó Espírito Santo. Nutre-nos com a tua fé viva. Ensina-nos a andar de modo que te agrade e nos encha de gratidão por tudo que o Senhor já tem feito. E expectativa pelo que o Senhor fará por nós, para que o teu nome seja honrado e valorizado, para que essa igreja se alegre em ti e para que pessoas te conheçam como Salvador, como único Deus verdadeiro. E assim sabemos, ó Deus, que nós seremos felizes em ti. E nós aguardamos a esperança da vida eterna se concretizar, ó Deus. O dia que venceremos todas as limitações físicas, psicológicas, emocionais, e estaremos contigo, sem pecado, sem dor, sem choro e sem luta. Que nós ansiemos por esse dia, ó Deus. Santifique-nos em nome de Jesus. Amém. Isso com vocês agora, mais 5, no máximo 10 minutos. Vai bater aquela fominha um pouco maior, mas é importante para que você tome conhecimento da vida financeira da igreja. Larissa.